Voltamos aos nossos trabalhos. Quero anunciar a presença do novo vereador João Marcos Vidal, vereador Noilton Ramos, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Neneca, vereador Jofre Neto. Então temos 12 vereadores, temos quórum regimental para que nós possamos deliberar sobre os projetos. Vamos passar ao secretário. Posso fazer a leitura dos itens a serem votados nesta tarde. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador Jefferson Campos. Pedi para a gente votar englobadamente os vetos, para deliberar de forma global os vetos. Coloco a apreciação do plenário. Senhores vereadores, a propósito do novo vereador Jefferson Campos, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Então votaremos englobadamente todos os projetos em os vetos. Até onde o veto aqui? Até onde é o veto? Até o 40. Até o 40? Nossa senhora. Vai ler tudo? Não, vai abrir para discutir. Só aqui, não? Eu sei, sim. Não, eu sei, então é isso que eu estou checando. Ok, muito obrigado, vereador Jefferson Campos. A sua experiência. Discussão englobada, o que é? Já tem um acordão. Convocação. Fica a Câmara Municipal de Taubaté convocada para se reunir-se na sessão extraordinária no dia 3 de setembro de 2015, quinta-feira, às 15 horas, para deliberar sobre a seguinte matéria. Item 1, presidente. Discussão e votação única do veto total ao projeto de lei complementar número 14 de 2013, de autoria do vereador Jefferson Campos, que altera a redação do artigo 57 e 60 da Lei Complementar número 7, de 17 de maio de 1991. Hipoteca de 10% superior ao valor total das obras para garantia de sua execução. Em discussão, passamos ao processo de votação. Item 1. Discussão. Mas tem suficiente. Pega lá os projetos. Tem que pegar os projetos para que a gente possa... Discussão e votação única do veto total ao projeto de lei complementar número 14 de 2013, de autoria do vereador Jefferson Campos, que altera a redação do artigo 57 e 60 da Lei Complementar número 7, 17 de maio de 1991. Hipoteca 10% do valor total das obras para garantia de sua execução. Pode parar de falar o nome? Não tem jeito, o pessoal precisa manifestar, levantar a mão, pô. Aqui é os favoráveis. Como está, quem é contrário se manifesta. Alô. Passo agora ao processo de votação. Vereadores favoráveis. Os contrários. Os favoráveis. Fique como estão, os contrários que se manifestar. Vereadores favoráveis ao veto, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Derrubado o veto do senhor prefeito. Então, Item segundo, discussão e votação única do veto total, projeto de lei ordinária número 15 de 2013, de autoria do vereador Digão, que dispõe sobre a fixação de lista de medicamentos disponíveis para entrega da rede municipal de Taubaté. Em discussão? Em discussão, passamos ao processo de votação. Discussão e votação única do projeto do veto total, projeto de lei ordinária número 15 de 2013, de autoria do vereador Digão, que dispõe sobre a fixação de lista de medicamentos disponíveis para entrega na rede municipal de saúde. Vereadores favoráveis, permanência do veto, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Vai, Nenê. Vai, Paulo. Está derrubado o veto do senhor prefeito. Já tem um acordo, então nós vamos ler. Item terceiro. Então, peraí, senhor secretário. Então vamos manter a mesma votação em todos os projetos, segundo discussão? Então a gente... Item terceiro. Então manteremos 11-0 em todas as votações dos vetos, senhor vereador. Então,
Vai ser seguida todos os vetos em 11-0. Só ler os projetos. Tem 13 vereadores, presidente. 13 vereadores, então 13 votos contrários. 3-0. 3-0. Item terceiro, segunda discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 17/2013, de autoria do vereador Digão, que dispõe sobre e torna obrigatório o planejamento prévio e efetivo treinamento para evacuação emergencial na rede de ensino público particular do município de Taubaté. Em votação, 13-0, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item quarto, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei número 18/2013, de autoria do vereador Digão e Luiz Henrique Neneca, que acrescenta o dispositivo número 4.218, de 24 de dezembro de 2008, de itinerário de transporte. Em votação, 13-0, está vetado. Item quinto, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 38/2013, de autoria do vereador Diego Fonseca, que autoriza o Poder Executivo a instituir o direito de informação do cidadão em repartições públicas. Em votação, 13 vereadores, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item sexto, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 40/2013, de autoria do vereador Alexandre Vilela, que dispõe sobre a fixação na rodoviária velha de painéis eletrônicos com identificação de locais de saída e chegada de linhas, dos horários e integração do sistema de transporte coletivo. Em votação, 13 vereadores, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item sétimo, discussão e votação única do veto parcial ao projeto de lei número 80/2013, de autoria do vereador João Vidal, que altera o dispositivo da lei número 2.533, de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre normas para declaração de utilidade pública às entidades assistenciais, educacionais ou de qualquer outra natureza. Em votação, mantido a votação anterior, 13 votos, derrubado o veto do senhor prefeito. Item oitavo, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 92/2013, de autoria do vereador Paulo Miranda e Douglas Carboni, que autoriza o Poder Executivo instituído em todas as escolas da rede municipal e privada de ensino atividades pedagógicas com o objetivo de transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas. Em votação, mantida a votação anterior, 13 votos contrários, derrubado o veto do senhor prefeito. Item nono, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 109/2013, de autoria do vereador João Vidal, que dispõe sobre a regulamentação para instalação de feiras itinerantes e temporárias no município de Taubaté. Em votação, mantida a votação anterior, 13 votos, derrubado o veto do senhor prefeito. Item décimo, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei número 222/2013, de autoria do vereador Douglas Carboni, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas contendo o número de telefone dos conselhos tutelares e da outras providências. Em votação, mantida a votação anterior, 13 votos, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 11º, discussão e votação única do veto parcial ao projeto de lei número 236/2013, de autoria do vereadora Graça, que institui a política de reciclagem de entulho de construção civil e da outras providências. Em votação, mantida a votação anterior, 13 votos contrário, derruba-se o veto do senhor prefeito. Discussão e votação única do veto parcial ao projeto de lei número 244/2013, de autoria do vereador Diego Fonseca, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos revendedores de combustível e a exibição do valor percentual do litro de álcool e etanol em relação ao valor da gasolina. Em votação, mantida a votação anterior, 13 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 13, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei número 16/2014, de autoria do vereador Digão, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação do dispositivo para interromper o processo de sucção das piscinas e da outras providências. Em votação, mantendo a votação anterior, 13 votos, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 14, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei número 40/2014, de autoria do vereador Apoliana, que autoriza o Executivo a criar órgão de apoio à Polícia Estadual em busca de pessoas desaparecidas, via instalação de bancos de dados no âmbito do município e da outras providências. Em votação,
Mantida a votação dos projetos anteriores, está derrubado o veto do senhor prefeito por 13 votos. Item 15º. Discussão e votação única do veto total, projeto de lei complementar número 23/2014, de autoria do vereador Goretti, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de hidrantes urbanos de incêndios no município de Taubaté e da outras providências. Em votação, mantida a votação anterior, está derrubado o veto do senhor prefeito por 14 votos. A Graça votou também favorável. Vereadora Graça também está Item presente. 16º. Discussão e votação única do veto total, projeto de lei complementar número 44 de 2014, de autoria do vereador Jefferson Campos, que autoriza e institui o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola, PMDDE, no município de Taubaté. Em votação, mantida a votação da anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 17º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei complementar número 45/2014, de autoria do vereador Jefferson Campos, que acrescenta o dispositivo da lei complementar número 2 de 1990, que concede isenção de tributos incidentes sobre imóveis residencial, usufruindo ou de prioridades de aposentados, pensionistas e beneficiários que se especifica e da outras providências. Em votação, mantendo a votação anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. 18º, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei complementar número 47/2014, de autoria do vereador Carlos Peixoto, subscrita pelos demais vereadores, que apresenta parágrafo do artigo 27 da lei complementar número 238, de 10 de janeiro de 2011, dispondo sobre as penalidades, as permeabilidades do solo urbano. Em votação, mantendo a última votação, 14 vereadores contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. 19º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei número 56/2014, de autoria da vereadora Poliana, que torna obrigatória a divulgação por parte da Prefeitura de Taubaté dos municípios contemplados nos programas habitacionais do município de Taubaté. Em votação, mantendo a votação anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Discussão e votação única do veto total, projeto de lei ordinária número 59/2014, de autoria do vereador Carlos Peixoto, que institui o programa Lixo Zero. Em votação, mantendo a votação anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 21º, discussão e votação única do veto parcial, projeto de lei ordinária número 69/2014, de autoria do vereador Douglas Carbone, que dispõe sobre a proteção do entorno da ferrovia do município de Taubaté e da outras providências. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 22º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei número 71/2014, de autoria do vereador Luiz Henrique Neneca, que estabelece diretrizes para a política municipal de incentivo ao desenvolvimento da primeira infância e da outras providências. Em votação, mantendo a votação anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 23º, discussão e votação única do veto total e parcial, projeto de lei ordinária número 81/2014, de autoria da vereadora Goretti, que dispõe sobre a disponibilização de cardápios em braille nos estabelecimentos que comercializam refeições de qualquer natureza no município de Taubaté e da outras providências. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, está derrubado o veto do senhor prefeito. 24º, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 97/2014, de autoria do vereador Jefferson Campos, que institui o cadastro de programas sociais no município de Taubaté. Em votação, mantendo a votação anterior dos projetos, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 25º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei número 127/2014, de autoria do vereador Carlos Peixoto, que dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia Nacional, Disque 100, em estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município de Taubaté. Em votação, mantendo votação anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 26º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei número 128/2014, de autoria do vereador Carlos Peixoto, que dispõe sobre a proibição do uso de radares ou outros equipamentos móveis utilizando na fiscalização do trânsito do município de Taubaté.
Em votação, mantendo a votação anterior dos projetos, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. 27º, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 136/2014, de autoria do vereador Jefferson Campos, que destina apartamentos nos projetos aprovados no programa federal Minha Casa Minha Vida para pessoas portadoras de deficiência e da outras providências. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 28º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei número 141/2014, de autoria do vereador Jefferson Campos, que dispõe sobre o reuso de água não potável no município de Taubaté e de outras providências. Em votação, mantendo a votação anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 29º, discussão e votação única do veto parcial, projeto de lei ordinária número 164/2014, de autoria da vereadora Goretti, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Taubaté o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência, que será celebrado no dia 21 de setembro. Em votação, mantendo a votação anterior dos projetos, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 30º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei número 176/2014, de autoria da vereadora Vera Saba, que cria um sistema de reuso de água de chuva no município de Taubaté para utilização não potável em condomínio, clubes, entidades, conjuntos habitacionais, indústria e comércio. Em votação, mantendo a votação anterior dos projetos, por 14 votos, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 31º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei ordinária 184/2014, de autoria da vereadora Vera Saba, que regulamenta a iniciativa popular por meio de rede mundial de computadores no município de Taubaté. Em votação, mantendo a votação anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 32º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei complementar número 2/2015, de autoria do vereador João Vidal, que altera a lei complementar número 54, de 18 de fevereiro de 1994, e inclui a obrigatoriedade da implantação do sistema de captação, armazenamento e utilização da água de chuvas em edificações novas no município de Taubaté. Em votação, mantendo a votação anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. 33º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei complementar número 6/2015, de autoria do vereador Salvador, que acrescenta o inciso 4º e 5º do artigo 2 da Lei 4.466, de 4 de janeiro de 2011, proibição de inauguração de obras incompletas. Em votação, mantendo a votação anterior, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 34º, discussão e votação única do veto parcial ao projeto de lei ordinária número 11/2015, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito externo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAP, com a garantia da União e de outras providências. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 35º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei ordinária número 12/2015, de autoria do vereador Douglas Carboni, que dispõe sobre a proibição de que postos de combustível abasteça combustível de veículo após ser acionada a trava de segurança de bomba do abastecimento. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 vetos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 36º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei ordinária número 13/2015, de autoria do vereador Douglas, que denomina a rua José Batista Moura, Zé Bigode, na atual rua 11, do bairro Vila Olímpia. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 37º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei ordinária número 20/2015, de autoria do vereadora professora Poliana, que dispõe sobre a obrigatoriedade do projeto do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, apresentar diagnósticos e metas relativos à educação ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito.
Item 38º, discussão e votação única do veto total ao projeto de lei número 36/2015, de autoria da vereadora Vera Saba, que autoriza o Poder Executivo a instituir programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no âmbito do município de Taubaté e da outras providências. Em votação. Mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Item 39º, discussão e votação única do veto total, projeto de lei ordinária número 48/2015, de autoria da vereadora Vera Saba, que dispõe sobre a proibição da contratação de empresas de parentes do agente político no âmbito do Poder Executivo e do Legislativo no município de Taubaté e de outras providências. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. E o último item, presidente, 40º, discussão e votação única do veto parcial ao projeto de lei ordinário número 66/2015, de autoria do prefeito municipal de Taubaté, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária 2016 e da outras providências. Em votação, mantendo a votação dos projetos anteriores, 14 votos contrários, está derrubado o veto do senhor prefeito. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Noilton. Eu solicito aí, antes da justificativa, 1 minuto de silêncio pelo passamento do pastor Agemiro de Oliveira, falecido no dia de ontem, pastor Agemiro de Oliveira. 1 minuto de silêncio, por favor. Jofre, De votar tudo englobado, esses outros tem 3 projetos aqui. Item 41º, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 9/2015, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta e altera o dispositivo no anexo 3º, 7º
8º, 9º e 13º da Lei Complementar número 180 de 21 de dezembro de 2007. Professor coordenador. Em discussão? Passamos ao processo de votação. Primeiro e último artigo, né? É isso. Projeto de Lei número 9/2015, que acrescenta e altera o dispositivo de anexo 3º, 7º, 8º, 9º e 13º da Lei Complementar número 180, 21 de dezembro de 2007. O Prefeito Municipal de Taubaté faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar. Artigo 1º. O anexo 3º da Lei Complementar 180 de 21 de dezembro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declara aprovado, segundo discussão, projeto de lei complementar número 9/2015, autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 96/2015, que institui o Dia Municipal do Choro na cidade de Taubaté. A Câmara Municipal de Taubaté decreta, artigo 1º, fica instituído e inclui no calendário oficial de datas e eventos do município de Taubaté o Dia Municipal do Choro, a ser comemorado anualmente no dia 23 de abril, data natalícia de Alfredo da Rocha Viana Júnior, Pixanguinha. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores, declaro aprovado, segundo discussão, o projeto de lei ordinário número 96/2015, de autoria do nobre vereador Carlos Peixoto. Projeto de lei número 132/2014, que determina a divulgação de valores arrecadado com notificações de trânsito no site da Prefeitura Municipal de Taubaté. A Câmara Municipal de Taubaté aprova, artigo 1º, é obrigatória a divulgação bimestral no site da Prefeitura de Taubaté, relatórios de valores arrecadados por meio de notificações de trânsito no município de Taubaté. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado o projeto de lei ordinário número 132/2014, do novo vereador Digão. Presidente, a segunda discussão terminou. Agora nós temos o de primeira discussão, que é doação diária, mas parece que tem uma mensagem do prefeito que retirou o projeto. Então nós temos aí, presidente, o item 44, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 67/2015, de autoria do prefeito municipal de Taubaté, que autoriza a doação diária e terrenos à empresa Vale Sul, construtora e incorporadora limitada, e da outras providências. Recebemos aqui, presidente, uma mensagem número 107 de 2015. Senhor presidente, por incumbência do senhor prefeito e para que esta municipalidade possa reexaminar as matérias tratadas na mensagem abaixo, solicitamos que Vossa Excelência providencie no sentido de suas restituições ao Executivo. Então, presidente, ele pede para retirar o projeto número 16 e o 29. Oi? Pedir adiamento. Ele está pedindo para retirar. É porque a mensagem vai ser lida na terça-feira. Então, gostaria de pedir adiamento, então, senhor presidente, por uma sessão, porque daí lê na terça-feira. Muito obrigado. Exatamente. Então, terça-feira vai ser lida essa mensagem e o projeto não vai fazer parte da ordem do dia. Então, já foi retirado a pedido do senhor prefeito e pedido o adiamento pelo vereador Bilili, o item 44 e 45. Presidente, só resta então o item... Desculpa, tem que colocar a apreciação do plenário o pedido, não, vereador. Exatamente. Não, além disso, pedidos de autoria do prefeito são encaminhados pelo líder do prefeito. Não é? Então, retira, né? Porque ele precisa ver, então, a manifestação do líder. Não está no plenário? Vocês podem pedir adiamento, mas o plenário tem que votar. O do líder não cabe.
Vereador Jofrineto, qualquer um pode pedir o adiamento, desde que seja deliberado pelo plenário. Só se o líder pedisse, já automaticamente ia sair. Tá, Isso, tá exatamente, certo, tá? Então está sendo pedido o adiamento do 44 e do 45. 45, exatamente. Ok. Vou colocar a apreciação do plenário. A notícia é que o item 44, o PLO 67, teria sido retirado pelo senhor prefeito municipal. Exatamente. Isso, chegou a exatamente. É que vai ser lido esse documento na próxima sessão ordinária. E o PLO 31 não foi retirado, ou também foi? Também foi. Também foi. Ambos os projetos de lei foram retirados. Ambos foram retirados. Ok, muito Tá? obrigado. Então coloca a apreciação do plenário. O pedido do nobre vereador Bilili. Adiamento por uma sessão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores, então está adiado por uma sessão. Passamos ao item 46. 46. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 12/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a isenção de impostos sobre serviços de qualquer natureza na construção de empreendimento habitacional de interesse social e de outras providências. Em discussão? O item 46, o último item agora. Se tiver o entendimento dos senhores vereadores. Encaminhar? Que item que é esse? O que é isso aí? O que é isso aí? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Vera Saba. O senhor vai encaminhar um voto, senhor presidente? O plenário está deliberando sobre essa questão de fazer um encaminhamento. Então, solicito vista no projeto, porque esse projeto ele tem um problema técnico formal. Então, estou abrindo a discussão. O vereador Jofrineto abriu a discussão, abriu mão. Então já está prejudicado o projeto. A vereadora Vera Sá pediu vista no projeto. Então abre agora a justificativa de voto para os vetos que já foram deliberados. Pela ordem, senhor Pois não, presidente. vereador Luizinho da Farmácia. Pedido de cabe durante o encaminhamento do voto. Não cabe durante a discussão. Durante a discussão cabe adiamento. Então vamos fazer encaminhamento de voto e durante o encaminhamento de voto a vereadora Vera Saba pode pedir vista, Sim. que é perfeitamente normal, mas na próxima sessão nós já estamos no processo de encaminhamento de voto. Pode ser. Pra gente, daí não tem... É que nós vamos abriram mão votar. da discussão, então já entraria no Entendeu, vereadora encaminhamento. Vera? Como a vereadora Como pediu. líder, eu não me oponho que faça encaminhamento de voto, mas o encaminhamento que eu pedi de vista, até acho justo. Exatamente. Mas aí nós estaremos já num processo mais avançado, porque se for discutir, cabe adiamento. Aí vai o plenário decidir. E o pedido de vista é individual da vereadora Exatamente. Vera durante o encaminhamento de voto. Perfeito, Vera? Então, estamos abrindo encaminhamento de voto. Algum vereador inscrito? Encaminhamento de voto? Vereador... Quem que está escrito aqui? Vereador Nunes Coelho, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Jofrineto, vereador Salvador, vereadora Vera Saba. Quem tinha pedido primeiro foi o Jô. Depois foi a...
Então vamos deixar eles falar e depois... Vereadora Vera Saba. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, eu solicito vista ao projeto porque nós fizemos um estudo, uma análise jurídica, especificamente o projeto é muito bom, é muito importante, porque ele está discutindo toda a isenção de imposto sobre qualquer natureza para empreendimentos habitacionais de interesse social. Isso é fundamental no nosso município. Mas nós queremos aprovar esse projeto, nós somos favoráveis a esse projeto, só que existe um impedimento legal no artigo 6º. Nós fizemos aqui uma análise que o artigo 6º do projeto, ele deve ser rejeitado, porque ele choca com a lei orgânica do município. Nós precisamos fazer só adequação. Então, eu solicito, senhor presidente, para que haja um aprimoramento do projeto, que possa ser até, inclusive, apresentado aí a proposta para o líder de governo, porque nós queremos votar favorável ao projeto. Aqui, a questão do artigo 6º, ele deve ser rejeitado pelo plenário, por se tratar de lei tributária e estar em desacordo com a lei orgânica do município, que prevê no artigo 84 a cessão de mão de obra, equipamentos para particulares, somente se ocorrer mediante prévia remuneração e que não haja prejuízo aos trabalhos do município, sendo a prestação de serviço considerada irregular. Então, nós não queremos que isso ocorra, nós queremos que esse projeto possa ser implementado em sua íntegra. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora Vera Saba. Então já... Os novos vereadores estão inscritos já para a próxima sessão. Pois não, vereador? Ótimo. Lembrar que nós estamos em encaminhamento de voto e lembrar que esse é um programa que o prefeito tem uma certa necessidade de urgência, até para adequar, porque nós temos aí mais construções de casa que inclui a Minha Casa Minha Vida, são pessoas de baixa renda. Eu acho que é de bom tamanho que a gente tem a responsabilidade para poder votar esse projeto na próxima sessão, vereador Salvador, porque nós estamos aqui num projeto de interesse público e de todos, do governo federal, do governo estadual e do município. Então, e de todos nós também, né, vereador? Já me cumprimento de antemão para a gente colocar esse projeto já na terça-feira para que a gente possa deliberar sobre esse projeto. Vereador Digão, eu peço a Vossa Excelência que seja até o primeiro item. Já está acatado o pedido de Vossa Excelência. Tá? Então, agora vamos fazer justificativo de voto dos primeiros itens, já votamos, que foram os vetos. Então, vereador Nunes Coelho está inscrito, vereador Salvador, vereadora Vera, vereador Paulo Miranda, vereador Jofre Neto, Salvador Soares, vereador Nunes Coelho, vereador Salvador Soares, vereadora Vera Saba, vereador Paulo Miranda e vereador Jofre Neto. 5 vereadores inscritos, certo? Ok, presidente. Primeiro vereador Nunes Coelho. Vereador Nunes Coelho abriu mão, passa a palavra... Opa, não, desculpa, vereador. Tem quase um infarto, né, pastor? O negócio aqui?
som. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, a imprensa aqui presente, duas meninas ali de olho aí nos parlamentares, escrevendo aí, aqueles que estão aqui nas galerias dessa casa, nosso amigo ali, o Robson, né? Rodson, e aqueles que nos escutam, nos acompanham aí na sua casa. Senhor presidente, os meus colegas vereadores e aqueles que nos assistem nesta tarde, nós fomos convocados para uma sessão extraordinária para derrubar, ou melhor, para votar os vetos do senhor prefeito dessa cidade de Taubaté. O senhor e a senhora que nos acompanham foram, ou melhor dizendo, que já foi derrubado por todos os vereadores que estão aqui presentes, por 14 vereadores, 39 vetos. Inclusive saiu até no jornal desta cidade, que é a pauta bomba, né? Usando aí aquele termo que foi usado lá no Congresso Nacional pelo o nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então essa mesma expressão foi usada no jornal desta cidade, jornal da imprensa na cidade de Taubaté. 39 vetos. O que me chama a atenção, senhores vereadores e aqueles que nos acompanham na nossa querida cidade de Taubaté, inclusive fala sobre o relacionamento do prefeito, do executivo com o legislativo, e projeto de grande importância, inclusive daqueles que faz base do senhor prefeito. Como é que pode? 40, é 40, né? 40 vetos. O vereador da base do prefeito, que eu conheço quando faz parte da base, senta, discute, tem um diálogo para que o projeto chegue aqui e seja votado, para não ter um desgaste. Não somente no jurídico da casa, e também o jurídico da prefeitura. Eu já falei que eu já quero deixar bem claro a minha posição, como sempre falei. A gente fica muito, às vezes, chateados com algumas situações que acontecem nesta casa. Projetos de grande importância que são votados. Eu tenho um projeto meu que foi votado por esta casa, por todos os 19 vereadores, e foi sancionado pelo executivo. No meu primeiro ano de mandato, que é o cartão cesta básica, que beneficia os funcionários públicos e as pessoas carentes da nossa cidade. Até hoje o executivo não executou essa lei, não está executando. Até hoje, tive 2 reuniões com o executivo, tive uma reunião com a secretária de Finanças, mas até hoje não colocou em prática esse projeto de lei. Então, quero deixar bem claro a minha situação. Fiquei muito indignado quando o prefeito votou as nossas emendas que nós colocamos no orçamento, que iria beneficiar as pessoas, mas a derrubada desse veto, senhor presidente, nós derrubamos todos os vetos, mas isso vai ter um impasse jurídico desnecessário, por falta de responsabilidade
do executivo da nossa cidade. Quando eu falo executivo, porque ele é que é o comandante da cidade e que comanda por falta de diálogo, por falta de competência. Por isso que eu tomei uma decisão, meu querido Jofre Neto e os meus colegas. Na verdade, eu sempre falei, eu sou aliado e não alienado. E agora, eu quero deixar bem claro a minha posição aqui. Não faz parte de base do governo. Não dá para continuar. Depois de uma ação dessa, depois de uma posição dessa, de um comportamento desse, não dá mais para você ficar na base, não. Uma que a gente é de base, mas nunca foi chamado para discutir nada. Nunca. Então, não faço mais parte de base do governo. Vou continuar minha posição aqui independente, entendendo? Vou votar aquilo que for bom para a população, apoiar os projetos dos meus colegas, o que vir aqui que for bom, mas não cumpre compromisso. Os meus colegas aqui apresentaram emenda, meu querido Jofre Neto sentou com o secretário de saúde, conversou, dialogou, e o prefeito teve a anuência da conversa, do projeto, que iria sancionar e depois vetou. Deu um passa-moleque na casa, deu um passe-moleque nos vereadores dessa casa, mas de mim não. Então não faço mais parte do governo, vou seguir o meu caminho independente, e os meus 2.146 votos que eu tive, vai me seguir, vai me acompanhar também. Vai me acompanhar. 2016 vem vindo aí, senhor presidente. 2016 vem vindo aí. Então, eram essas minhas considerações. Provavelmente nós teremos candidatos próprios. Teremos candidato próprio agora em 2016. Estamos discutindo. E tenho certeza que Taubaté, de fato, de verdade, precisa de um choque de gestão, de novidade na nossa cidade. Então, essa é a minha consideração, senhor presidente. Obrigado, vereador Nunes Coelho. Passo a palavra agora pelo novo vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Luizinho da Farmácia. Em nome da liderança do prefeito, eu tenho que respeitar as palavras do vereador Pastor Nunes, mas que está sendo executado um bom trabalho dentro da normalidade, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que a prefeitura recebeu. Eu acho que está sendo feito com coerência. O prefeito pode não ter muito traquejo com o legislativo, e eu disse isso desde o primeiro dia de mandato. Não estou dizendo agora a véspera das eleições, não, porque eu acho que agora cada um vai tomar um rumo, mas que esse rumo não possa sobrecair sobre a população de Taubaté. As ideologias nossas, os pensamentos nossos lá para frente não podem prejudicar projetos aqui. E eu sei que o vereador Pastor Nunes é inteligente, sabe que os projetos bons para essa casa ele vai apoiar, é uma pessoa que tem demonstrado isso, e o que a gente quer nessa casa é que haja a divergência, que haja a controvérsia, mas que aqueles projetos, como esse projeto que a vereadora Vera hoje pediu vista, que é um projeto bom, em nenhum momento ela falou que o projeto é ruim. Então é isso que nós queremos, esse diálogo franco, esse diálogo honesto, para que a população não seja penalizada. Mas parabéns ao pastor Nunes pela posição, e a gente respeita essa posição. Isso que é democrático e é muito bom para nós. Parabéns, vereador Luizinho da Farmácia. Passo a palavra ao novo vereador Salvador Soares. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, munícipe que nos acompanha, munícipe que nos assiste. Presidente, eu fico feliz aí ouvir aí o pastor Nunes, e tenho certeza que nós vamos ouvir em breve outros vereadores se posicionando assim. Mas eu acho, presidente, a independência dessa casa, ela não é de 3 em 3 anos, não é de 4 em 4 anos, ela é constante. A independência dessa Casa de Leis, ela deve permanecer constante em relação ao Executivo. O Executivo tem seu papel muito bem definido, o Legislativo, né, nós temos que pautar e discutir os rumos da cidade. Tivemos aí uma experiência, hoje o prefeito foi derrotado aqui, as 40 emendas do prefeito, foi derrotada por 13 votos a 0, né?
mudou quando chegou, aumentou depois que chegou mais aliados do prefeito. Na medida que chega mais aliado do prefeito, aumenta a decepção dos vereadores com o prefeito. Então, eu acredito que o prefeito precisa urgentemente ver o que ele quer fazer da cidade, porque a Câmara já tem sinalizado, e o nosso mandato tem sinalizado, presidente, desde o início que nós assumimos essa cadeira aqui na Câmara Municipal, sinalizado que era um governo sem planejamento, um governo que está se demonstrando sem gestão e sem competência para resolver os principais problemas da nossa cidade. E dia a dia tem caído aí a máscara desse governo. Nós, juntamente com, eu falo nós porque foi a Câmara Municipal, na verdade, simbolizada pelos vereadores que votaram favorável, as principais medidas que foi um tiro no pé da população. Teve uma votação aqui que o prefeito conseguiu que a bancada dele votasse, aprovasse e criasse a conta de iluminação. Hoje esses mesmos vereador que votou favorável está negando que não votou favorável. Nós tivemos aí, presidente, outros projetos e outras discussões que foram feitas e travadas com todos os secretários da administração. Eu me recordo muito bem que os vereadores procuraram os secretários, procuraram os problemas e apresentaram emenda parlamentar para que pudesse atender não um curral eleitoral, mas sim demandas e anseio da população. Mas, para nossa surpresa, o prefeito veio e vetou. E nós já falávamos tudo isso, nós já alertávamos a população e nós já alertávamos principalmente os vereadores. Mas, né, como diz, o tempo é o senhor da razão. E, de fato, está ocorrendo isso, né? A Câmara tem se decepcionado com o prefeito, a população ainda tem um parâmetro muito ruim na cidade, a população tem um parâmetro muito ruim, porque compara a administração anterior com essa. E o nosso parâmetro, o nosso grau de qualidade está tão ruim que o governo que está aí hoje é bom. Isso que é o que me preocupa. E nós não temos a capacidade, a cidade está paralisada, mesmo caçado, com os bens bloqueados, não aparece uma liderança para disputar esse governo, para dar uma direção para essa cidade, porque hoje a cidade está desgovernada. Está na mão de um prefeito caçado, com os bens bloqueados, mais de 40 emendas derrubadas aqui hoje, unanimidade, e não me aparece uma viva alma, uma liderança para apontar e para dizer qual é o rumo da cidade. Nós precisamos construir um rumo onde vai dar qualidade de vida, vai garantir segurança, vai garantir educação para essa população que clama há anos. Porém, a nossa taxa de qualidade, a nossa taxa de exigência está muito pouca, porque quando se compara ao governo anterior, que nós sabemos que era ruim, que nós rompemos com o governo logo no início e apontamos e sinalizamos para a população, agora esse parece que está tudo bem. Nós não conseguimos fazer frente a esse governo. Isso não nós, somente a Câmara Municipal, mas nós, a cidade de Taubaté, que não consegue construir uma opção, uma luz no túnel para essa cidade, para essa população. Eu fico preocupado que uma cidade com 400 anos se curva diante de um governo sem direção e sem planejamento, que não pensa o futuro das nossas famílias, não pensa o futuro dos nossos filhos e não está pensando no futuro dos nossos netos, porque quando vem com medidas aqui impopular, que tributa o trabalhador, que tira mais daquele que contribui, nós votamos contrário e hoje os vereadores que votaram favorável lá atrás estão reconhecendo e voltando atrás, só que nós já demos o tiro, né? E foi disparado e atingiu a população, atingiu a taxa de luz, está querendo fazer chantagem com a Sabesp, tem o IPMT, tem o CAF, tem a empresa SHA, tem o COI, tem muitas outras coisas que nós estamos apontando e dia a dia os vereadores têm visto. Então, presidente, eu fico muito preocupado também, mas acredito que Taubaté tem condições de reagir. E nós queremos dialogar com a população para que possa, então, apresentar um novo norte, um novo rumo, presidente, para que Taubaté possa sair desse marasmo e mudar o seu grau de avaliação e seu grau de exigência. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, são essas minhas considerações. Obrigado, vereador Salvador. Passo a palavra à nova vereadora Vera Saba. Só antes de passar a palavra para a nova vereadora Vera Saba, chegou um comunicado à presidência da Volkswagen, um ofício
Excelentíssimo senhor presidente, tenho a satisfação de informar que a Volkswagen do Brasil, os sindicatos dos trabalhadores, após mais de 4 meses de processo negocial, chegaram a um acordo que possibilitará a adequação necessária e estruturação de custo efetivo da unidade. Esse acordo foi aprovado em assembleia no último dia 28 de agosto, pondo fim ao movimento grevista que já durava mais de 10 dias. As medidas aprovadas são fundamentais para alcançar o equilíbrio financeiro da empresa e fortalece as bases para um futuro mais sustentável para esta unidade produtiva no município de Taubaté. Ficamos felizes com esse ofício. Já de antemão nós parabenizamos o diálogo, porque através desse diálogo e através desse consenso, 43 funcionários foram reintegrados e as demissões não aconteceram no município de Taubaté. Então ficamos muito felizes com essa situação, da mesma forma que nós abrimos para a Volkswagen, para a Ford, para a Alstom e para a LG se manifestar na Câmara Municipal, também abriremos para os sindicatos metalúrgicos na próxima sessão. Então, o presidente dos sindicatos metalúrgicos estará aqui na Câmara Municipal também para fazer os esclarecimentos e falar sobre a questão do emprego aqui no município de Taubaté. Passo a palavra ao vereador Luizinho da Farmácia. Vereadora Vera, me permite só rapidinho parabenizar a Vossa Excelência que esteve lá junto para também poder firmar esse acordo. Parabéns à Volkswagen pela sensatez, parabéns ao sindicato também pela luta em prol dos trabalhadores. Exatamente. É isso que nós queremos. Exatamente. Quando nós levantamos aquela questão que essa casa estaria aberta para poder visitar essas empresas, nós queremos essas empresas em Taubaté gerando emprego, gerando renda. Agora, nós queremos também, por outro lado, a contrapartida de que os nossos irmãos taubateanos fiquem garantidos de emprego. Então, essa é a contrapartida que essa casa pode dar. Então, a gente fica muito feliz por isso. Exatamente. Obrigado, vereador Luizinho. Passo a palavra à nova vereadora. Mais uma vez, obrigado pelo tempo. Vereadora Vera Saba. Senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo pela força, pelo empenho nessa questão dos trabalhadores, cumprimentar o Sindicato dos Metalúrgicos pela luta, mostrando mobilização, mostrando união. Isso é um grande exemplo de organização sindical e organização que conquista resultados no momento onde o país e o mundo passam por uma crise, onde atinge milhares de trabalhadores. Eu quero cumprimentar também, senhor presidente, o senhor José Henrique, um morador aqui de Taubaté, que veio trazer sempre ideias, porque hoje nós votamos a aprovação de projetos, derrubando o veto do prefeito, vetos parciais, vetos totais, e o que representamos aqui é o anseio, desejo, interesses e direitos dos taubatianos, porque cada taubatiano traz uma experiência, uma história e traz propostas. A cada atendimento, o taubatiano traz uma nova ideia, possibilidades de apresentarmos projetos importantes. E o taubatiano José Henrique, ele me falou de um projeto importante que tem que ser apresentado sobre a questão de limpeza urbana, da consciência dos taubatianos. Estamos passando por uma epidemia séria em relação à dengue no nosso município. A dengue mata, é muito séria, é uma questão de saúde pública, tem que ser tratada de uma forma integrada, onde todos são responsáveis. Então, a questão de limpeza pública não compete somente ao poder público, compete também na consciência de cada cidadão, de não jogar um sofá na rua, de não despejar o lixo em qualquer lugar. E o senhor José Henrique veio trazer essa demanda, falou o seguinte, desse anseio, falou: Vera, temos, claro, que cobrar a Prefeitura Municipal, mas também vamos pensar em um projeto que possa fazer com que o cidadão tenha a consciência plena da sua responsabilidade, do que isso representa, não só em condições saudáveis, de conforto, de um ambiente, mas a questão de saúde pública. Então, faço um apelo aos taubatianos para que a gente possa manter cada vez mais a cidade limpa. E a questão também da iluminação pública, que foi pautada aqui já para os demais vereadores, é uma questão que está se tornando um verdadeiro caos na cidade, porque você cobra a prefeitura, não tem a empresa ainda, já tem a cobrança da taxa. Isso é uma vergonha, é uma questão abusiva
em relação aos taubatianos. E a faixa de pedestres, aqui são vários assuntos, a questão de iluminação pública que interfere na questão de segurança, a questão da limpeza que interfere na saúde, a questão também do trânsito, das faixas de segurança para pedestres. É uma questão grave. E quero cumprimentar também a dona Maria Alice, a professora Ariadne, que não perde nenhuma sessão, sempre está acompanhando conosco, o senhor Eli e principalmente o Antônio Carlos Diniz, sempre está acompanhando os nossos trabalhos, curtindo, fazendo críticas. É importante essa participação plena. Nesta tarde de hoje, eu estou muito feliz de poder compactuar aqui de uma decisão importante de todos os nobres pares, porque nós derrubamos vários vetos do prefeito que estava, na verdade, interferindo numa relação de produtividade, de apresentar uma produtividade com a aprovação de inúmeros projetos de interesse social. Projetos que vereadores ficam anos e horas se dedicando, horas de estudo, toda a sua equipe. Então, na tarde de hoje, nós aprovamos, o nosso mandato aprovou 5 projetos. Desses 5 projetos, 3 estão voltados à proteção e à garantia da sustentabilidade. E 2 projetos estão voltados à defesa da transparência na gestão pública e à moralidade. Eu quero agradecer os taubatianos, eu quero agradecer os vereadores pela derrubada dos vetos e dizer o quanto isso é importante, o quanto é importante o vereador aprovar, produzir, apresentar, ele depende do colegiado para aprovação. O projeto sai daqui, depende da sanção do prefeito e volta muitas vezes com veto total. Todos os nossos projetos receberam o veto total, os vetos totais que foram derrubados nesta tarde de hoje. Então, só para rapidamente demarcar aqui os projetos. Nós apresentamos, e foi aprovado hoje, o projeto de sistema de reuso de água de chuva no município de Taubaté, para a utilização não potável em condomínios, clubes, entidades, conjuntos habitacionais, industriais e comerciais. Nós aprovamos também, com a derrubada do veto, a regulamentação da iniciativa popular por meio da rede mundial de computadores do município, gerando mais transparência e participação. Nós também aprovamos aqui a obrigatoriedade da implantação do sistema de captação, armazenamento e utilização das águas das chuvas em edificações novas no município de Taubaté. E também nós discutimos aqui a aprovação do projeto IPTU Verde. E de forma inovadora, moderna, contemporânea, vai contemplar os taubatianos que vão fazer esse investimento. Para finalizar, não podíamos deixar de apresentar um projeto sobre a proibição da contratação de empresas de parentes do agente político no âmbito do Poder Executivo e Legislativo do município de Taubaté. Muito obrigada a todos os vereadores por esse empenho. Juntos somos mais fortes e podemos representar muito mais a população taubatiana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vera Saba. Passo a palavra ao novo vereador Paulo Miranda. O vereador Jofre Neto foi o último inscrito. Pelo menos está marcado aqui. Agora, vocês dois são grandinhos, vocês dois se resolvam. Vereador Paulo Miranda. O vereador Jofre Neto falou que os mais velhos primeiro. Bastante, né? Paulo Miranda, nobre colega. Presidente, nobres pares, eu vim falar só do meu projeto, juntamente com o projeto do vereador Douglas Carbone, a importância que é e ter esse veto, né? Hoje o que mais se falam aí é em droga. E esse projeto vem juntamente a calhar com isso, para que os professores orientem as crianças nas escolas. E esse projeto foi feito em cima de opiniões de pessoas, inclusive da própria secretária da Educação, que a partir dos 3 anos de idade, a criança já tem uma noção daquilo que pode e não pode fazer.
E dentro de casa é a droga lícita, que seria o cigarro e a bebida alcoólica. E depois dos 7 anos, aí na escola, o próprio PROERD, que é um programa da Polícia Militar, que vem falando sobre as drogas. Mas fico muito contente hoje de ter derrubado o veto, não só meu, mas de todos. E agradeço, presidente. São essas minhas considerações. Passar para o vereador mais novo ali, o Jofre Neto. Vereador Jofre Neto. Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãos presentes que nos acompanham pela TV Câmara, o canal Cidadão. Hoje nós tivemos aqui um fato da maior relevância que talvez escape ao entendimento imediato da população, que foi a derrubada de 40 vetos do senhor prefeito municipal. Isso tem um impacto, um significado político imenso, porque os vetos foram derrubados por unanimidade e derrubados inclusive de forma sumária. Chegamos nem sequer a discutir os vetos. Por quê? O que originou essa reação forte da Câmara Municipal? A atitude igualmente forte, inesperada e eu diria inadequada e mesmo não cordial da parte do Executivo, da vereadora Vera Saba, que vetou todas as emendas de todos os vereadores, emendas que nós fizemos no orçamento municipal. Emendas que foram construídas com a audiência da população, em que nos dedicamos semanas e semanas a elaborar essas emendas. O meu gabinete, principalmente, como sempre, dedicou as emendas a 2 áreas, entidades sociais e a área da saúde, que aliás é obrigatório por lei, mas na saúde não foi uma emenda genérica. Nós consultamos a Secretaria de Saúde, nós consultamos a direção do Pronto-Socorro Municipal e detalhamos, item a item, equipamentos, do vereador Paulo Miranda, como as iniciativas de Vossa Excelência também, item a item, equipamentos para salvar vidas. E vidas de pessoas que nem sequer saberão que foram os vereadores que mandaram adquirir aqueles equipamentos. O crédito dessas ações ficariam e ficarão, porque o veto foi derrubado, para o Executivo Municipal. E, no entanto, foram todos derrubados. Mas de onde surgiu isso, vereador? De 2 setores da Prefeitura. Em primeiro lugar, da Secretaria de Finanças, que com todo respeito, amanhã eu vou ter uma reunião com a senhora secretária, dona Odila, todo respeito a ela, a competência, a educação, a cordialidade que nos trata, mas ela tem uma visão equivocada e desatualizada, pré-Constituição de 1988, que vereador não pode fazer emendas ao orçamento. Mas isso é tão absurdo que não tem sentido em lugar nenhum. Eu estive em São Paulo, no departamento de orçamento da Câmara de São Paulo, que tem um departamento exclusivo para isso, com meu colega de mestrado, o diretor do departamento de orçamento, e perguntava para ele: meu amigo, como é que tem sido o relacionamento do Executivo quanto às emendas dos senhores vereadores? Ele falou assim: olha, isto é de um entendimento linear, pacífico e sagrado. Todos os prefeitos, vereador Luizinho, todos, de Irundina a Maluf, todo o espectro ideológico, de esquerda a extrema direita, Maluf, Covas, Haddad, Marta, até Marta, não é? Que não se dá bem com ninguém, até a Marta Suplicy sempre respeitou, sem questionar, emendas de vereadores, seja da situação, seja da base.
Claro que os vereadores da situação terão possibilidade ainda de influenciar o executivo em outras ações. Mas a cota necessária de trabalho para o vereador, para atender a população que nos pressiona aqui diariamente com razão, porque a população não precisa saber e nem quer saber, e também não precisa, melhor dizendo, a sequência melhor é esta, não quer e não precisa saber quem vai lhe atender. Ela precisa ser atendida. Se vai ser pelo vereador ou vai ser pelo prefeito, tanto faz. Muito bem, chega a nós a reivindicação, a única possibilidade que nós temos de trabalhar diretamente com a população é através do orçamento. E nós temos todas as emendas ao vereador Luizinho, líder do prefeito, que se sentiu constrangido a ponto de ter que votar também para derrubar todos os vetos. Cumprindo, sim, com dignidade, o que já expressou aqui. É líder do prefeito, mas não para ir contra o princípio de interesse da população. Muito bem, nós tivemos todas as emendas rejeitadas. Bom, e aí o jurídico, meu amigo, doutor Jean Esteves, acaba tendo que sacramentar isso ou justificar isso com argumentos jurídicos que eu classifico aqui que são inadequados, para dizer o mínimo, dizendo que não cabe o vereador fazer emendas ao orçamento. Olha, se não coubesse o vereador fazer emenda ao orçamento, já teriam sido revogados os artigos 165 e 166 da Constituição Federal. Teria sido revogada e nem teria sido votada a emenda à Constituição Federal, que estabelece no único a situação, a única parte do orçamento que é impositiva, é a que se refere às emendas das casas legislativas. Nós teríamos que revogar a Constituição Federal, então. Então isso é preocupante. Levei o senhor prefeito municipal, ele reconheceu até certo ponto a inadequação disso tudo. Esperamos agora, como já disse que o novo vereador Nunes Coelho, concluo, senhor presidente, nós vamos esperar agora um desfile desnecessário de mobilizar o judiciário, de mobilizar a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura para ajuizar ações diretas de constitucionalidade, emenda por emenda que nós fizemos. É uma insignificância, porque o nosso limite inferior a R$700 mil, digamos que seja R$700 mil de emendas, vezes 20 vereador, digamos, não é? 14 milhões de reais, ante um orçamento de 900 milhões para o prefeito municipal dirigir. Ora, sobra para o prefeito ainda dirigir de 900 milhões, menos 14. E de obras que já tem que fazer. Que pois nós indicamos porque fomos indicados para fazer. Para fazer, exatamente, não é para nós, não é? Aí aparecem aquelas pessoas desinformadas, não são desinformadas, não tem realmente informação nenhuma, porque em lugar nenhum se explica, mas outros são maldosos mesmo, dizendo que o vereador tem para levar para casa R$700 mil. Você já ouviu isso? Né? Tem esses maldosos que falam isso. Não, são recursos para o prefeito executar. Então, desses 900 milhões menos 14, nós temos para o prefeito executar 886 milhões de reais. Sobra para a Casa Legislativa 14 milhões. Muito bem. É esse tipo de ineficiência que nos dá mal-estar. Alguém comentou outro dia que nós gastamos aqui quase 3 horas discutindo o bendito trem café, se eu não me engano. Eu falei, olha, tem razão. Eu vou pegar o orçamento da Câmara e dividir o orçamento anual pelo número de horas que nós temos no ano e vamos ver quantos nós gastamos desnecessariamente com o trem café. A mesma coisa vai acontecer na prefeitura. Quantos dias, quantos servidores vão ser mobilizados para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? O judiciário vai ser mobilizado, o Tribunal de Justiça vai ser mobilizado, quantos servidores serão mobilizados? Esse tipo de coisa que não tem sentido nenhum e leva muitas vezes a gente ficar um pouco decepcionado com o governo municipal pela desnecessidade de ações desse tipo. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Jofineto. Nada mais se tratar. Declaramos encerrada esta sessão. Tenham todos uma boa tarde, um bom feriado. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.